Obrigado, Lu, pela oportunidade. Então, voltando a me apresentar, eu sou fundador do ClickSUS, que é uma plataforma de inteligência comercial, e recentemente eu aceitei um desafio com a Lu para vir para o Instituto aqui, tocar toda essa parte de dados e RWE quando a gente fala de câncer de forma geral. E esse estudo a gente fez no ano passado. Ele foi... O que a gente queria analisar dentro desse estudo, né? A gente pegou o case do câncer de pulmão e a gente queria entender que após a aprovação da Conitec, qual que era a adoção do mercado por aquilo que foi incorporado, né? Então a gente fez um pôster que ele foi apresentado na segunda Semana Brasileira de Oncologia, do ano passado, que foi organizado pela SBOC. E desse pôster participou eu, a Lu e o Dr. Marcelo. E basicamente o que a gente fez, né? A gente entendeu o processo da Conitec, e aqui eu vou explicar um pouco melhor como ele funciona para todo mundo estar na mesma página, para depois a gente começar a discutir de fato os resultados que a gente encontrou. Então, a Conitec, ela é responsável por fazer uma análise de ATS em relação aos medicamentos, então entender se é melhor, entender se é custo-benefício, entender impacto orçamentário. Então, ele faz várias análises em volta da doença e do medicamento como um todo, ele não olha só o medicamento em si, e aí ele faz uma recomendação de incorporação ou não daquela droga e explica os motivos para cada uma das decisões. Aqui a gente pôs as etapas macros, então a gente tem 9 macroetapas, que a Conitec ela recebe os pedidos, depois ela vai analisar os estudos apresentados, se for o caso, ela faz uma solicitação de pesquisas complementares, faz um relatório, põe numa consulta pública, e a gente divulga muito isso para todo mundo participar, a gente faz esse engajamento, que é importante a sociedade participar dessas consultas públicas. Depois volta todas as contribuições, eles analisam as contribuições, e aí eles vão ter uma etapa de análise e recomendação, e no final tem uma publicação no DOU dessa recomendação. E aí, pensando em tempos, quais são os tempos que essas coisas acontecem que a gente conversou, né? Então, desde a solicitação até a parte da incorporação, a Conitec ela tem 180 dias para fazer essa análise, podendo se estender por mais 90 dias. Então, após o momento que ela faz essa análise e publica a recomendação, então, no caso que a gente vai falar aqui, são 2 recomendações positivas para a incorporação, ela tem 180 dias para disponibilizar essas drogas no SUS. E aí, qual foi o nosso foco desse pôster que a gente fez que a gente levou para a Semana de Oncologia? Então, a gente queria entender qual que é o perfil de utilização pós-incorporação, tanto do erlotinib para o gefitinib para câncer de pulmão. Então, os dois tiveram recomendações positivas em novembro de 2013, e aí a gente fez uma análise dentro do DataSUS para entender qual era o share de pacientes que estavam utilizando essas drogas e tentamos comparar com o que estava dentro dos relatórios, qual era o share que eles traziam de possibilidade de pacientes elegíveis para essas drogas. Então, a gente usou uma base muito específica, o DataSUS, vou tentar explicar de forma bem sucinta para a gente não se alongar, mas o DataSUS ele possui diversas bases, então ele tem a base hospitalar, a base ambulatorial, aí tem de quimioterapia, de radioterapia e assim por diante. Nesse caso, para fazer esse estudo, a gente utilizou especificamente os dados de quimioterapia. A gente pegou um horizonte temporal de janeiro de 2015 a dezembro de 2018. A gente acabou pegando um período menor do que 2013, como a gente viu lá, porque a gente deu esse 1 ano de folga para começar a fazer essa análise para entender se de fato tinha gerado impacto ou não. A gente pegou o âmbito Brasil, então a gente não selecionou uma região específica, e a gente fez um deparo dos esquemas terapêuticos. Então, assim, o que acontece para todo mundo entender aqui? Esse campo, ele é um campo aberto dentro da base, dentro do sistema do SUS. E quando os hospitais colocam lá, eles podem escrever o nome do medicamento da forma que eles bem entenderem. Não existe uma padronização. Então, tem pessoas que abreviam, tem pessoas que, na abreviação, põem 3 letras, 4 letras, 5 letras.
Então, por exemplo, no caso do erlotinib, a gente poderia encontrar ERL, a gente poderia encontrar ERLO, a gente pode... Tem uma variação, uma infinita variação desses medicamentos nesses esquemas terapêuticos. Então, com a ajuda de um especialista, no caso o Dr. Marcelo participou de forma muito ativa e a Lu também, a gente fez o depara de todos esses tópicos, de todos esses esquemas terapêuticos que foram encontrados. Então, a gente foi o que a gente chama de normalização. Então, a gente normalizou esses dados para depois conseguir fazer uma análise e entender quem tinha utilizado cada uma das drogas. E aqui, assim, de forma geral, o que a gente encontrou, né? A gente encontrou 227 mil quimioterapias realizadas, então procedimentos de quimioterapias realizadas, e a gente identificou 38 mil pacientes nesse período de interesse. E aí, dentro desses pacientes, o que a gente foi entender? A gente foi entender se quais deles utilizaram em algum momento erlotinib e gefitinib. A gente não fez um filtro de em qual momento foi utilizado. A gente simplesmente considerou aqueles que utilizaram ou não. E vocês vão ver que, assim, a realidade que a gente traz aqui não é muito boa. E se a gente ainda fizer esse segundo filtro de entender qual linha foi utilizada, a realidade ela fica pior ainda. Então, qual foi o grande macro que a gente encontrou, né? Quando a gente olha pacientes que em algum momento utilizaram, independente do momento que foram utilizados esses medicamentos, a gente tem que 2,4% dos pacientes utilizaram gefitinib e o erlotinib foram 0,9% só dos pacientes utilizando. E aqui a gente tem uma variação de 2015 a 2018 da quantidade absoluta desses pacientes. E é interessante que, assim, quando a gente vai comparar esses pacientes com o que está preconizado no impacto orçamentário dos relatórios, de ambos os relatórios, a gente vê que esses números estão bem abaixo do esperado ou dos sugeridos dentro desses relatórios. E aqui já vem uma primeira discussão. Então, a gente teve uma aprovação, uma recomendação positiva da Conitec para incorporação, mas a gente viu, através dos números, que isso não se refletia acesso. Então, assim, a gente começa a entender que existe um segundo desafio. Então, num primeiro momento, a gente tem o desafio de ter uma droga com qualidade que seja melhor do que o que esteja no mercado, tem um custo-benefício melhor. E num segundo momento, após a recomendação positiva, a gente tem um segundo desafio que é, de fato, possibilitar que a população tenha acesso a essas drogas. Um ponto importante é que, assim, existem algumas formas de aquisição desses medicamentos, então tem uma forma centralizada e tem a forma que cada CACOM e UNACOM adquire o próprio medicamento. Nesse caso, essas duas drogas, por mais que elas tenham sido incorporadas, elas têm uma recomendação positiva de incorporação, elas não tiveram uma compra centralizada. Então, a aquisição continuou sendo feita via CACOM e UNACOM. E essa aquisição ela tem que estar dentro da PAC. Então, essa é uma outra discussão que, no valor da PAC, não cabem as drogas mais novas, que automaticamente têm um custo maior. Então, essa já é uma primeira discussão, e a gente consegue ver que, assim, por mais que esteja crescendo o número de pacientes, ele está longe de ser o preconizado dentro dos relatórios, principalmente na parte de impacto orçamentário que é mostrado. E aí a gente fez um segundo recorte aqui para entender desses pacientes, né, dos pacientes que estavam em tratamento, a gente olhou só os pacientes com estadiamento 4. Então, dos pacientes com estadiamento 4, a gente identificou que 61% deles tinham estadiamento 4, e aí a gente melhora um pouco o share de pacientes que estão utilizando gefitinib e erlotinib, mas mesmo assim, quando a gente pega as contas sugeridas dentro dos relatórios, a gente vê que está longe de chegar ao que foi sugerido no relatório, que foi projetado dentro desses relatórios. Então, a gente tem uma incidência de 10% de mutação em GFR, e aí dentro disso ainda tem as quebras, como a gente já comentou aqui, de pacientes que têm acesso ou não ao teste para ver se tem a mutação ou não, e num segundo momento se tem acesso ou não ao medicamento. Então, o que a gente trouxe aqui, a gente fez esse recorte do estadiamento 4 e a gente vê que isso melhora, mas ainda está longe de ser o ideal.
e ainda mais longe de todos os pacientes que têm a mutação conseguirem receber esses medicamentos dentro do sistema público. E aí um ponto que eu queria fechar, na verdade, a apresentação, e aí a gente pode discutir um pouco mais sobre os dados que a gente apresentou aqui, a grande questão é assim, a gente tem um primeiro desafio, que é a incorporação, mas a gente tem que entender que o desafio vai muito além da incorporação. Incorporar não quer dizer que os nossos pacientes vão ter acesso a esses medicamentos. Então, a gente tem que entender que o desafio, ele é uma esteira. A incorporação é uma partezinha desse desafio. Aí tem um segundo momento, que é a aquisição dos medicamentos, e tem a parte do teste desses pacientes, que é outro gargalo, como já foi comentado aqui em algumas outras apresentações, e no final é o paciente certo receber a medicação certa. Então, o nosso desafio, não só como instituto, mas também como sociedade, é entender como ajudar todo esse processo, desde a incorporação da análise dos medicamentos novos que estão chegando, até de fato o acesso na ponta, até de fato o paciente conseguir utilizar a droga que melhor vai tratar o câncer dele. Então era isso que eu tinha para falar, foi bem curtinho, a ideia era mais a gente fazer esse bate-papo agora. E, Lu, eram esses pontos. Não sei se você quer trazer alguma coisa mais específica, você quer que eu volte algum número para a gente discutir? Não, tá ótimo. Acho que agora vamos voltar todo mundo aqui para a tela, inclusive a Cláudia, para a gente seguir e finalizar todo mundo junto. Obrigada, André.